Passo a palavra ao nosso Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Ares. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, a senhora Presidente da Suprema Corte Brasileira, ministra Rosa Weber. Cumprimento outrocinha a senhora ministra Carmen Lúcia, que nos acompanha virtualmente. Cumprimento também Sua Excelência o ministro Edson Fachin, relator deste feito, os senhores ministros presentes e que nos acompanham. Também cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna e se manifestaram, e os senhores servidores e servidores, na pessoa da doutora Carmen Lília. A questão foi minudentemente exposta. O Ministério Público, na causa anterior julgada hoje, com pedido de vista para o ministro André Mendonça, já havia se manifestado e não diverge nessa data do quanto ali exposto. Aqui, rememorando apenas que a Constituição de 88, mais que qualquer outra, preservou a posse dos indígenas para que, com ela, possa preservar a sobrevivência física, a identidade cultural, devendo alcançar o necessário espaço físico. Eis a razão pela qual é recorrentemente afirmada pela doutrina e jurisprudência a necessidade de fazer-se distinção entre a posse indígena e aquela dita do direito civil, para o qual importa tão somente o espaço de fato ocupado e explorado. É verdade que as instituições do direito civil já conhecem a posse de direito com a posse de fato, mas aqui nós distinguimos a posse indígena daquela do direito civil. A essencialidade da terra para os indígenas relaciona-se estreitamente com aspectos culturais e identitários do grupo. A terra não é apenas o local da habitação, mas a soma dos espaços da habitação, de atividade produtiva, de preservação ambiental e aqueles necessários à reprodução física e cultural do grupo. Justamente porque a aferição dos critérios constitucionais conformadores dos parâmetros atestam a tradicionalidade da ocupação indígena sob determinada gleba, há de se levar em consideração as características socioculturais de cada grupo, não havendo fórmula unívoca capaz de abarcar todas as terras indígenas. São, com efeito, múltiplo e variado como especificidades étnicas dos diversos povos indígenas do Brasil estas peculiaridades. A definição do espaço de terras de que trata a Constituição deve ocorrer, em cada caso, por meio de estudo antropológico, vocacionado ao exame e compreensão dos costumes, crenças, tradições e organização social de cada grupo indígena. São diversos os julgados dessa Corte Suprema, assentando a importância, a imprescindibilidade do trabalho dessa natureza para a identificação da extensão do direito dos indígenas, a exemplo do que ocorreu no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, a PET 3.388, e consta destes autos, relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Ibirama Laquilanho, elaborado no bojo do procedimento demarcatório, e que embasou a edição do ato impugnado, atestando a tradicionalidade da ocupação indígena no perímetro das terras em disputa. O trabalho conta de forma minuciosa a história dos indígenas da região e detalha o processo de esbulho sofrido ao longo dos anos nas várias regiões que integram os limites da terra indígena, bem como os atos de resistência dos grupos familiares em seu espaço de ocupação. Diante das aparências detectadas no laudo antropológico, realizado nos termos do Decreto 1775 de 96, e considerado o conteúdo do artigo 231 da Lei Maior, há de se levar em conta que perde força a alegação de não caracterização das terras como indígenas. Quanto à alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ficou demonstrado nos autos, também registrado na manifestação anterior, a apresentação de impugnação pelos autores do bojo do processo administrativo anterior ao ato impugnado, tudo nos termos do artigo 9º do Decreto 1775 de 96. Os próprios autores confirmam, fazendo menção inclusive à elaboração de trabalho antropológico autônomo que fez juntar os autos administrativos, impugnando como isso foi levado a efeito pela FUNAI. Oportuno considerar nesse aspecto a questão referente ao denominado marco temporal,
e a eventual alegação de estar diante da extensão da terra indígena já demarcada. A jurisprudência constitucional desse egrégio Supremo Tribunal Federal tem evitado a condução aos extremos. Essa Suprema Corte tem exercido uma função relevante em identificar terras indígenas inspirada em dois valores constitucionais: segurança jurídica e proteção aos interesses legítimos dos indígenas. De outra parte, a jurisprudência dessa Corte Suprema tem afirmado que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, para que se qualifiquem como tais, dependem da conjugação de dois requisitos: sejam terras tradicionalmente ocupadas pelos índios como glebas por eles habitadas na data da promulgação da Constituição. Seria o chamado marco temporal. O outro requisito seria a relação dos índios com essa terra, critério complementar da tradição, reafirmado em data mais recente, no MS 34.250, um agravo em que foi relator o ministro de Mello, datado de 5 de outubro de 2020. O Supremo Tribunal Federal já chegou a editar uma súmula favorável ao marco temporal. O verbete 650 enuncia, abro aspas, os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamento extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto, fecho aspas. Assim, o marco temporal foi exigido, por exemplo, na PEC 3.388, relator ministro Carlos Aires, e no recurso de mandado de segurança 29.542, relatora ministra Carmen Lúcia, também se extrai essa exigência do RMS 29.087, relator ministro Lewandowski. Porém, como lembrava o eminente ministro Carlos Aires, não se desconhece que, em alguns casos, os índios só não estavam na posse da terra em razão do chamado renitente esbulho. Em outras palavras, e aqui ressalta a importância de usar uma linguagem acessível a todo o povo brasileiro, na medida em que, como diria Haberli, somos todos intérpretes e destinatários da Constituição. Muitos índios não estavam na posse de suas terras exatamente porque tinham sido expulsos em disputas possessórias e conflitos agrários. Nesses casos, não haveria mesmo como exigir a ideia de um marco temporal. Não seria apenas exigir o contato físico com a terra daqueles que foram removidos por invasores e lutavam com resistência para reconquistá-las em momento contemporâneo à promulgação da Constituição de 88. Então, este Procurador-Geral manifesta sua concordância com o afastamento do marco temporal quando o renitente esbulho se verifica de maneira evidente. Todavia, aqui, a nossa grande preocupação é encontrar o caminho do meio que possa preservar os direitos dos indígenas a par de outros bens e valores também protegidos constitucionalmente. É preciso que se diga, haverá casos em que, mesmo não havendo posse por parte dos indígenas em 5 de outubro de 88, a terra poderá ser considerada como tradicionalmente ocupada por eles. Daí a importância de admitir-se o renitente esbulho como exceção ao marco temporal, como tem feito essa Suprema Corte, e que pensam este Procurador-Geral há de ser mantida. Quem logrou obter as terras antes de outubro de 88 não a recebeu do Constituinte. A ordem anterior já concedera a posse, e o Constituinte não deu salvo-conduto a quem quer que seja, de igual modo também não concedeu aos indígenas para ocupar qualquer terra, remotissimamente falando. É o que foi decidido no área 803.462, no agravo em que houve embargo de declaração da relatoria do ministro Teori Zavascki. Mas é crucial lembrar que, na emenda desse julgado, a Suprema Corte apresentou uma importante distinção. Aspas, renitente esbulho não pode ser confundido com observância passada ou com desocupação forçada ocorrida no passado. Há de haver para a configuração de esbulho situação de efetivo conflito possessório, que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marcatório temporal atual, vale dizer, na data da promulgação da Constituição de 88. Por isso, o conflito se materializa por situações de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada. Fecho aspas. Senhoras ministras, senhora presidente, senhores ministros, essa Corte Suprema já foi chamada a decidir se uma terra ocupada por indígenas até o ano de 53 ainda poderia ser considerada como tradicionalmente ocupada por aquela etnia. A Corte
acolheu no ARE 803.462, um agravo em mandado de segurança, essa tese. Todas essas balizas, portanto, buscaram conferir segurança jurídica, ou seja, permitiram que fossem proferidas decisões assertivas e seguras para todos os envolvidos, assegurando a previsibilidade que é inerente ao Estado de Direito. Em face do exposto, entende o Ministério Público, nessa sentada de julgamento, que descabe cogitar a invalidação da portaria 1128/2003 do Ministério da Justiça. E, tendo isso em conta, merece ser acolhido o pleito sucessivo de indenização da terra nua e das benfeitorias de boa-fé, nos termos do artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece que a nulidade e extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas não gera direito à indenização a ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Mas não há, em relação aos autos, dano que se possam, no plano da causalidade, atribuir-se à União. A eventual pretensão indenizatória dos ocupantes das terras indígenas haveria de ser constituída contra o Estado de Santa Catarina, que é o responsável pela titulação dos residentes situados em tais áreas. Ocorre que o Estado-membro não poderia conceder título dominial sobre terra de propriedade da União. A conduta do ente estadual tem causalidade direta com o prejuízo sofrido pelos autores. Por isso, este Procurador-Geral da República manifesta-se nessa oportunidade e nestes autos da CO 1100 pela improcedência dos pedidos. Obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, pela atenção.